Olá, olá, quem já está por aí, vai me dando um alô, quem já está por aí. Hoje a gente vai falar sobre previdência, vou colocar o assunto aqui, vão me dando um oi, que aí eu sei que vocês já entraram. Quem tá aí? Priscila, eu sei que já tá aí, a nossa convidada. Quem mais? Como é que tá o som? Como é que tá a luz? A Adriana, Ana Paula, Sheila, sejam bem-vindas. Quem mais? Vamos esperar o povo entrar. E aí eu já quero pedir para vocês que estão aqui, conhecem pessoas que têm interesse nesse assunto, manda um aviãozinho, compartilha essa live. Às vezes a minha dúvida é a dúvida do outro e assim a gente vai se ajudando. Olha só, tô pensando em comprar algo no Algarve. Ah, que legal! Depois você me manda um direct e a gente conversa então. Que hoje a gente não vai falar sobre imóveis, hoje a gente vai falar sobre previdência. É um assunto que vocês sempre me perguntam. E aí a gente conseguiu trazer essa especialista, a doutora Priscila, que ela é especialista em previdência internacional e vai ajudar a gente aqui a responder. Então, olha só, o povo tá chegando. Eu acho que a Priscila, pelo que eu vi, já está aí, né, Priscila? Então, vou te chamar para a gente não perder muito tempo, porque tem bastante pergunta e o assunto é denso e longo. Vamos lá, Priscila? Vamos ver. Ó, a Priscila já deu um oi. Olá, Olá! Tudo bem? tudo bom, Michele? Tudo bom? Tudo. Primeiramente, obrigada pelo convite de estar aqui levando informação para o pessoal, né? Fico muito feliz, espero contribuir bastante. Ah, com certeza vai contribuir. Você sabe, Priscila, que assim, eu vou pedir para você se apresentar e explicar um pouco o que, que é o teu trabalho. Porque, assim, o nosso público aqui, o público do perfil, tem muita característica de vir para o Algarve aposentado, ou vir aposentado, Certo. ou está prestes a aposentar, ou já se aposentou e está vindo para cá, assim, ou vem com o D7, então a gente pega bem essa fatia desse público que tem bastante dúvida, porque o assunto também não é fácil, né? Vamos combinar que esse assunto é para realmente ser um especialista, né? Sim, Então, é mais complexo, mas eu digo que eu sou apaixonada, então eu posso falar disso um tempão e me divirto até, porque é uma coisa que é o meu dia a dia e é uma realização para mim como profissional, digamos assim. Bom, eu sou advogada, né, advogada previdenciarista aqui no Brasil, em São Paulo, ainda estou aqui no Brasil, e eu trabalhava com a Previdência Nacional e agora eu faço também a Previdência Internacional Brasil-Portugal. Existem vários acordos, mas eu optei por me especializar apenas em Brasil e Portugal. Então, o que que acontece? Quando você está no Brasil, você tem um histórico contributivo. Quando você vai mudar de país, ou você está levando esse histórico com você para usar, eventualmente, solicitar um benefício em Portugal, ou você também, além disso, você vai trabalhar, porque tem muitos aposentados que se aposentam jovem, vão para Portugal desfrutar da aposentadoria, mas vão ficar parado, né? Vão fazer alguma coisa e acaba desenvolvendo uma uhum, atividade remunerada e passa a ter um tempo de trabalho em Portugal. Então, o que que eu auxilio? Eu auxilio brasileiros a fazer esse planejamento, né, internacional previdenciário, para ver como fica essa questão quando você pensa em mudar de país. Meu benefício, eu perco o tempo trabalhado, eu não perco, eu consigo levar e solicitar um benefício em Portugal, ou eu posso ter duas aposentadorias, enfim. Cada caso é um caso, é muito específico, muito complexo. Opa, complexo, mas a gente consegue dar aqui numa live informações gerais, tirar a dúvida do pessoal de uma forma mais ampla, é,
as possibilidades, né? Que o bom do direito previdenciário é as possibilidades. Uhum. Qual é o melhor cenário? A gente vai ter que analisar com cálculos, porque o cálculo é que manda, né? Mas o que é importante saber é que numa transição você tem opções. Isso é o que é o mais importante. Eu auxilio nesse trajeto, nessa busca. Legal, muito legal saber disso, porque dentro dessa tua fala aí já tem duas ou três perguntas, né? Uau! Que são assuntos e acabam se repetindo aqui. E assim, eu acho muito legal você colocar tudo isso, porque assim, eu vejo que quando a gente está planejando esse processo, né, de mudança, e falo por mim mesmo, a gente não dá o devido valor para esse planejamento. É um planejamento de previdência, né? Não sei qual é o Isso, termo exato. correto. Mas O planejamento previdenciário internacional. É, fica um assunto assim. Por exemplo, no meu caso, nós viemos com o D7. Tanto eu quanto meu marido não estamos ainda no momento de se aposentar. A gente pensa assim, esse assunto depois eu resolvo. Agora eu estou cuidando do meu planejamento. Qual que é o meu planejamento? Planejamento financeiro, a minha mudança, onde eu vou morar, onde meus filhos vão estudar. Então, a gente sempre acaba deixando esse assunto um pouquinho, né, de lado. E aí só vai se dar conta quando chega aqui quando veio para cá e não resolveu as pendências, né? Então, eu acho que assim, a gente poderia começar falando de o que a pessoa que ainda está no Brasil e vai vir para cá já sabe que vai vir como aposentado ou está prestes a se aposentar, o que ela precisa fazer ainda estando no Brasil? É mais fácil ela arrumar a situação lá ou chegar aqui? E assim, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente qual seria o cenário ideal, né, dessa passagem, dessa saída do Brasil e chegada em Portugal, e depois a gente vai colocando até um pouco das perguntas, e até ia falar para o pessoal que está aqui na live, quem quiser fazer pergunta, coloca aqui na caixinha aqui onde tem o botãozinho de interrogação, e depois é até mais fácil da gente puxar a pergunta e já responder, e acho que é o momento de tirar dúvida, gente. Assim, a gente está com a Priscila aqui, que entende desse assunto, e manda ver nas perguntas aí que a gente vai respondendo. Bom, vamos começar pelo princípio. Primeiramente, você falando da sua história, é uma coisa comum e corriqueira na vida do advogado previdenciarista, a pessoa chegar e não se preparar. Isso nem entrando em Portugal, vamos falar aqui no Brasil primeiro. A pessoa só pensa na previdência na hora que ela acha que estou na idade de me aposentar. Aí ela vai puxar no sistema do INSS ali no CNIS. Mas como? Eu trabalhei na empresa X, mas como? Nem consta essa empresa. Ou então, essa empresa tem entrada e não tem a saída? Mas o que acontece? Está cheio de códigozinho aqui, eu não estou entendendo nada o que é isso. Isso é muito comum. Aí, o que acontece? A pessoa teve uma vida toda contributiva e ela nunca olhou para isso. Porque a aposentadoria é uma coisa lá na frente. A pessoa não pensa até precisar daquele benefício. E muita gente fazia o seguinte, aposentava por tempo de contribuição jovem, né, e usava a aposentadoria como uma renda extra. Continuava trabalhando, estava numa situação bem economicamente ativa, beleza, ela tinha um plus a mais. Só que ela não pensou que ela aposentando muito cedo, antigamente, regras antigas, tinha o fator previdenciário e mordia o benefício, né? Quanto mais jovem, mais o desconto. E aí, a hora que ela parava de vez, aquele valor do benefício não supria a vida dela, né? O padrão de vida que ela tinha. Aí ela tinha que reduzir o padrão de vida, e isso deixa a pessoa, puxa, agora que eu aposentei, que eu vou viajar, bom, agora é que eu não tenho dinheiro. Então, assim, mexe com o emocional, então a pessoa precisa pagar um plano de saúde, e aí vê que o benefício não sustenta a casa. Então, é um planejamento que deveria ter sido feito até naquela época, né? É uma coisa que vem vindo, tá? Isso lá atrás. Hoje, como funciona? A pessoa se aposenta, mudaram as regras e tudo mais, mas, veja bem, antes, a gente não tinha esse sistema informatizado, que a pessoa conseguia puxar o CNIS e acompanhando. Não tinha o aplicativo da Caixa Econômica digital, que você acompanhava o FGTS, se a empresa pagava, por exemplo. Era muito difícil você conseguir informação. A pessoa não sabia nem como acompanhar um extrato de FGTS, como saber seus vínculos, não sabe. Muita gente até hoje não sabe o que é CNIS. Eu falo o número do NIT, que é o PIS ou o PASEP. Muita gente não sabe. E é uma coisa simples, como um RG e CPF, né? Mas
não é incutido no brasileiro essa cultura de acompanhar, né, de verificar, né? Então, era muito difícil. Você tinha que ir na agência, horas de fila ali para ser atendido no guichê, né? Quem vai querer perder um dia de trabalho para pegar um extrato, me diz, né? Então, ia passando. Um dia eu pego, agora nas minhas férias, sabe aquela coisa? É assim, era. Hoje não, hoje é tudo muito mais fácil. Então, você consegue acompanhar mensalmente se a empresa que você está trabalhando está fazendo desconto para contribuição previdenciária. Você consegue ver se a empresa está depositando o FGTS. Então, você vai acompanhando. Isso facilitou muito a nossa vida. Então, se está disponível, vamos usar, galera. Aí, vamos supor que já passou dessa fase, que é o meu público hoje, o público que assiste o seu Instagram, que acompanha. É um público que ou está em vias de aposentar ou já aposentou. Então, voltando naquele exemplo, aposentou por tempo de contribuição, já tem um tempo, que mudou a reforma há pouco tempo, né? Já aposentou jovem, já teve esse desconto e tudo mais, e hoje tem aquele montante. Ok. Ou então, está em fase de aposentar e falta pouco tempo, pegou a danadinha da regra de transição, ou ainda não, vai pegar a regra nova, mas já está no sistema, então existem várias regras de transição, não vamos entrar no mérito de todas, porque né, o foco não é dar uma aula de previdência, mas, enfim, explicar os pontos, mas caiu na regra de transição. Então, qual é o melhor cenário, gente? Analisar quanto falta para a pessoa recolher e a idade dela. Ela caiu ali, né? Homem vai ser 65, mulher vai chegar a 62, está na regra de transição, mas também tivemos a aposentadoria por pontos, que também não deixou de existir, ainda tem a regra de transição para quem teria pontos. Existem várias regrinhas aí no meu tempo. Aí a gente tem que ver qual o melhor cenário para a pessoa dentro das regras da reforma. Vale a pena continuar você pagando no Brasil? Tá, vale a pena. Ou não, no meu caso, no meu histórico, é melhor eu ir para Portugal e recolher apenas lá, que não é geralmente o público que está assistindo a gente, o público que está assistindo a gente já está quase. Então, muitas vezes é interessante você continuar pagando aqui no Brasil e se aposentar perante um benefício 100% brasileiro. Por que eu digo isso? Por quê? Um benefício 100% português, você paga em euro, recolhido em euro, você vai precisar no mínimo uns 15 anos de recolhimento em Portugal. Porque lá, gente, você se aposenta, isso tem uma regra também de transição, e vai chegar até 68 anos. Mas, se não me engano, está 66,5 esse ano de 2021. Então, se você analisar, até pela pior hipótese aqui no Brasil, em Portugal você se aposenta bem depois, né? E lá não tem diferença entre homens e mulheres igual aqui. É todo mundo na mesma idade, entendeu? Não tem essa. Todo mundo vai trabalhar até a idade X e no mínimo 15 anos. Aqui, quem já estava no sistema era 15. Agora, quem está entrando no sistema agora, homem 20, mulher 15 anos de contribuição. Então, no geral, se você vai para Portugal e ainda vai recolher 15 anos lá, ok, você pode ter um benefício 100% português, desde que você tenha o tempo e a idade. Esse requisito, como agora no Brasil também tem, o tempo e a idade. Agora, se você tem um período no Brasil, um período em Portugal, e você não tem tempo suficiente nem para um e nem para outro, aí é interessante que você use o acordo. Porque sem ele, você não teria benefício nenhum. O acordo é uma regra de acesso. Só que o acordo ele é bom, ele te dá essa possibilidade, mas ele também pode ser ruim, porque dependendo do quanto tempo de pagamento você tem em cada país, o seu benefício pode vir a ser inferior que um salário mínimo. Benefícios concedidos 100% no Brasil pela legislação brasileira. Nenhum benefício pode ser inferior ao salário mínimo. Benefícios concedidos em Portugal, o salário mínimo da aposentadoria da reforma, que é chamado em Portugal, não se equipara ao salário mínimo português. É uma outra sistemática. O nosso acompanha, entendeu? Em Portugal é diferente. Mas, se você usa o acordo, se eu levo tempo, eu não levo moeda, eu não levo. Porque senão o pessoal pensa, legal, eu vou pagar aqui no Brasil em reais e eu vou receber tudo lá em Portugal em euro. Pô, na conversão vai bem. Na verdade, a conta não é bem assim. O que você leva de um lado para o outro é tempo, você não leva moeda. Então, cada país vai pagar para você referente à sua cota parte que recebeu. Então, esse benefício pode não, ele será ameaçado, e nessa ameação pode ser que venha a ser inferior ao mínimo. E aí a lei permite. Aí dói um pouco no bolso, né? Porque você vai receber de cada país e pode ser inferior ao mínimo em cada um deles. Mas essa é a questão.
né? E tem que se levar em consideração. Qual é o seu cenário, né? Vale a pena continuar recolhendo aqui? É melhor recolher lá? Não, no meu caso não tem jeito, eu preciso usar o acordo. Ou se eu tenho que pagar no Brasil, qual alíquota, qual categoria de contribuição e qual montante que eu vou ter que pagar até me aposentar para que, no cômputo da média, eu tenha um benefício que me sustente em Portugal. A questão é, ou mesmo aqui no Brasil, né? Porque em Portugal a gente sabe, entrando numa outra esfera, você não tem os custos de saúde, como a gente tem aqui no Brasil, não tem os custos altos de escola, como a gente tem aqui no Brasil. Então, mas é em euro, né? Se você for pensar na conversão, tem também essa questão. Então, é importante você sempre analisar e fazer esse planejamento o quanto antes. Porque se você calcula, se você simula o valor disso a longo prazo, eu digo mais para quem e principalmente, mais para quem? E principalmente é contribuinte individual, empresário. O empresário tem o costume de pagar por mim. Para que eu vou pagar isso? Pois eu penso, tem outras coisas para pagar. Agora, o empregado, ele não tem opção, é retido na fonte. Entendeu? Então, assim, não tem para onde correr, né? Ela trabalha, a folha de pagamento vem em destaque. Mas lembra que eu falei lá atrás? A questão do FGTS, ver se a empresa está recolhendo, ver se a empresa está recolhendo a contribuição para a Previdência. De uma forma geral, o empregado, ele ainda se aposenta se a empresa não pagar. Porque a obrigação de recolhimento não é dele. É a empresa que faz o destaque, desconta da folha de pagamento e passa para o INSS. Mas a maioria das empresas que não trabalham, certo? Né? Não vamos generalizar, ela desconta, em vez de ela mandar para o INSS, ela põe no bolso. O funcionário não acompanha, quando ele vai ver, não está. Aquele período, ela trabalhou às vezes 10 anos na empresa, não está no CNIS. Ele consegue aposentar porque a obrigação de recolhimento não era dele. Só que, vamos supor, ele tinha um salário X e a empresa tinha que ter pago sobre aquele salário. Só que ao longo do tempo, ele jogou folha de pagamento fora, era um tempo que não tinha FGTS, ele não tem documentos da época, então ele não consegue comprovar quanto ele ganhava mês a mês. Se ele não conseguir comprovar quanto ele ganha mês a mês, ele aposenta, só que ele aposenta com salário mínimo, entendeu? E às vezes a pessoa ganhava 3, 4 mil reais. Então isso no impacto, na conta final, dói muito. Então, isso é uma coisa que é importante as pessoas pensarem, né? A questão do acompanhamento previdenciário ao longo da vida, né? Você vai no médico para ver o coração uma vez por ano, passa, sei lá, a cada tanto tempo no advogado previdenciarista, em outro advogado, acompanhe a sua vida. Porque lá na frente, né, é a mesma coisa. Ah, estou infartando, mas alguma vez você passou no cardiologista para descobrir que você tinha uma pressão alta? É mais ou menos isso, entendeu? O advogado, ele procura resolver o máximo possível, mas milagre a gente não faz. Por que eu digo isso? Porque contribuição previdenciária, todo mundo espera um milagre rápido em 5 minutos. O advogado é milagreiro. Não, a gente estuda, faz o melhor possível, mas milagre ainda não dá. Eu digo isso porque a contribuição é paga mês a mês, em dia. Não adianta você nunca ter pago para a Previdência, juntar um monte de dinheiro ao longo da vida e falar, olha, INSS, estou te dando um monte aqui, ó, de uma vez, me dá meu benefício. Cumpri os 15 anos. Não é assim. A carência é mês a mês. Entendeu? Então, assim, contribuinte individual é uma categoria específica que ele pode sim, em algumas situações, pagar lacunas. Mas eu, pessoalmente, ainda uso essa alternativa com muita ressalva. Porque o INSS, você vai pagar, ele vai falar, obrigado, ele nunca vai negar. Mas, às vezes, chega lá, não. Pensando bem, você pagou, eu gerei a guia, eu verifiquei o montante, porque o INSS que faz o sistema, e o montante e tal, você paga e depois você vai soltar o benefício. Então, às vezes dá uma louca, não vou pagar porque eu achei isso e aquilo. Aí você vai ter que entrar com uma ação judicial para pedir a restituição de volta. Então, não é mais fácil você pegar e fazer o acompanhamento mensal? É muito mais simples, né? Com certeza, é muito mais simples, né? Mas eu não sei se isso é característica nossa, né? Os brasileiros, a gente acaba fazendo isso, mas é aquilo que eu te falei, é um assunto que acaba tão importante e deixado de lado, né? E você só vai se dar conta depois Sim. que o tempo passou. Quando precisa. Como é que vai fazer? E aí, você já foi respondendo várias perguntas aí. Mas é que eu dato a primeira e vou, desculpa. Não, mas é isso mesmo, não faz mal. Depois a gente dá uma reforçada. E aí eu queria perguntar para você, assim, eu tenho várias dúvidas também, né? Queria perguntar para você, a pessoa que
está vindo para cá, né? E é nova, é um estudante. Ela tem que se preocupar com isso já, porque às vezes isso fica muito amarrado à questão da idade, né? E você falou até explicando que quando a gente é aposentado, a gente não traz o montante, a gente traz o tempo, né? E aí, Certo. para uma pessoa que está começando a vida dela de trabalho, isso é importante? Em que passo que ela pode estar nesse processo todo? Eu acho que é extremamente importante. A questão, ela vai trabalhar, ela vai estudar em Portugal, provavelmente vai arrumar algum emprego que ajude ela a manter lá. Porque o estudante, ele está em início de vida, né? Então, Uhum. muitas vezes ele está sendo sustentado, e a luzinha daqui a pouco apaga, pelos pais. E aí, o que acontece? Se ele não tem um capital muito alto, para fazer uma contribuição previdenciária aqui no Brasil com valor significativo, para que a média a longo prazo seja legal. O importante é ele começar a pagar, ele começar a recolher e ele ter uma cobertura previdenciária, né? Então, o que eu recomendo para quem está indo como estudante, está no começo, ou mesmo em idade ainda de trabalho, né? Verifica, faça o seu cálculo e quem já está no sistema, né? Quanto falta e se você reduzir o valor da contribuição, o impacto que isso vai ter. Agora, se você está começando a vida e você tipo, não tem como pagar com um valor mais alto, então você paga sobre o salário mínimo, mas pague, esteja coberto pelo sistema. Na hora que você melhorar a situação de vida, você vai aumentando as suas contribuições. Por que eu digo isso do impacto de você alterar bruscamente aí as contribuições? Porque antes, regra anterior, antes da reforma, era o bolo de contribuições, você tirava as 20% mais baixas, pegava as 80% mais altas e gerava média. Agora não. Agora você pega os 100% do período contributivo. Então, se você já está tramitando ali, né, tá na vida contributiva, e você vinha recolhendo ali com 3, 4 mil, limitado ao teto, né, vamos supor, um empresário que oscilava e tal. Aí, do nada, você, cai, salário mínimo, salário mínimo, salário mínimo, aquilo na conta vai morder o benefício. E aí, você vai sentir aquele impacto, entendeu? Então, assim, às vezes é interessante você fazer um esforcinho e tentar manter aquela média, né? Mas você tem que analisar isso caso a caso. Veja bem, vamos pensar numa pessoa que ela não está interessada no seguro que envolve a Previdência. A Previdência não é só aposentadoria, ela tem um seguro embutido. O que é um seguro? Pensão por morte, auxílio acidente, auxílio doença, aposentadoria por invalidez. São os benefícios por incapacidade. A gente sabe quando a gente vai morrer? Não, mas a gente sabe que um dia vai chegar. A gente sabe se um dia a gente vai acontecer, sei lá, Deus o livre, um AVC, a pessoa ficou incapacitada para o trabalho, mobilidade reduzida. Então, assim, são fatos da vida que a gente está sujeito, mas a gente não sabe se vai acontecer e quando vai acontecer. E se você analisar, tá? Hoje, R$ 1.100 é o que está o benefício do salário mínimo. 20% disso são R$ 220. É um valor que você paga irrisório, até se você analisar, pelo montante de seguros embutidos. O salário maternidade, né, todos esses benefícios por incapacidade que eu te falei, a pensão, vários tipos de aposentadoria, então, né, que você pode ter, quem já está no sistema, agora, né, obrigatoriamente ali, vinculado à idade, mas, veja bem, você está seguro pelo sistema, mesmo você residindo em Portugal, né, se você for para lá como, eu vou para o D7, eu tenho rendas próprias, eu tenho aluguéis aqui, eu não quero trabalhar em Portugal e também, não, os meus aluguéis me mantêm. Então, mas eu vou continuar pagando o INSS, porque se eu precisar de um benefício, Portugal não vai me conceder, eu não recolhi para o sistema português. Nem posso usar o acordo, o INSS está me protegendo aqui no Brasil. Entendeu? Então, são situações, opções que você tem que analisar de acordo com o seu melhor cenário, né? Porque cada família tem um objetivo. Não, eu vou trabalhar em Portugal, eu vou ficar 5 anos e depois eu volto para o Brasil. É um contrato temporário de uma multinacional que eu vou. Então, por que eu vou recolher para o sistema português se eu não penso em residir em Portugal? O INSS, através do acordo, tem certidão de deslocamento temporário. Você continua prestando serviço em Portugal, mas pagando a sua previdência aqui no Brasil. Então, são várias situações que cada pessoa tem. Então, assim, não tem uma fórmula de bolo que eu te fale, Michele, faça assim, faça assado. É cálculo, é análise. E às vezes você está pagando, e às vezes está pagando sem necessidade. Porque às vezes a pessoa só quer o seguro embutido. Veja bem, ela quer a segurança de ter um benefício. Mas às vezes ela não precisaria pagar
aquele montante todo, ou daquela forma, ou por determinado tempo. Né? Ou às vezes não, olha, eu não me preocupo com isso. Claro, eu como advogado oriento todos os cenários, a pessoa decide a vida dela como ela bem convém. Mas, veja bem, se ela precisa de 15 anos e ela precisa da idade, se ela já tem 20 anos, enfim, se ela já tem acima, né? Que antes a reforma, 35 homem, 30 mulher, certo? Então, assim, ela já tinha que trabalhar bastante tempo. Agora não, a gente cai na carência mínima, 15 anos, quem já está no sistema. Eu já tenho mais do que 15. E eu não tenho a idade, tá? Então, eu só esperar atingir a idade, porque você tem os benefícios que são cumulativos, você não pode ter um ou outro, você tem que preencher os dois. Então, assim, não vou recolher mais e vou esperar atingir. Ah, em tese você aposenta, mas você vai ter direito a essa aposentadoria só quando você preencher os dois requisitos. Se você morrer no meio do caminho, se acontecer algum benefício por incapacidade, já era. Por quê? Porque você perdeu a qualidade de segurança do sistema. Né? Você deixa de ser beneficiário do INSS. Entendeu? As situações. Então, é importante a pessoa pensar nisso, né? E na transição, quando você sai do emprego e entra em outro, que categoria profissional que você tinha? Tem categoria profissional, né, como empregado, que pode vir a ter, a regra geral é 12, mas pode vir a ter até 36 meses de cobertura. Né? Ou facultativa é uma, o contribuinte individual é outra. Né? Então, assim, como você está indo? Você está indo para Portugal? Vai agora, tá, mas até você entrar para o sistema português, se te acontecer alguma coisa no meio tempo, se você saiu do emprego há X tempo, você ainda parou de pagar a previdência, mas você está naquela qualidade de segurado, você pode requerer um benefício sim, porque aí você ainda está coberto pelo sistema. Agora, uma previdência, enfim, particular, não é tão mãe como o INSS. Apesar de tudo, o INSS ainda é uma mãe. Né? Ele faz muita coisa errada, há muita análise que você fala só por Deus, como é que ele analisou isso desse jeito, tá tudo errado, ele nem olhou, né? Acontece. Mas, de uma forma geral, o sistema foi projetado para segurança social, proteção social, né? Então, as pessoas têm que saber, têm direito e como usufruir dele. Mas todo direito tem as obrigações, que é o pagar a contribuição em dia. E se você for ver, é tudo muito complexo, né? Porque para você Sim. traçar certinho o perfil de uma pessoa, você vai precisar de toda a documentação, todo o histórico, Sim, todas as tudo. informações. Você está passando uma ideia geral, né? Uma Para que as ideia pessoas geral. consigam se organizar antes delas darem o primeiro passo. Sim, Que é com certeza. Porque cada pessoa é única, né? Até um exemplo que eu uso na live, uma pessoa falou assim, eu sou MEI e a minha irmã é MEI. Tá, mas o planejamento não é o mesmo. Você sempre foi MEI, a sua irmã sempre foi MEI, vocês nasceram no mesmo dia, são gêmeas, vocês começaram a trabalhar na mesma empresa, recolheram sempre tudo igual, porque cada um é um. Não tem como, é como uma digital, cada um tem o seu histórico contributivo, né? Enfim, e aí a gente vai analisar caso a caso como fica essa situação. É um cálculo, o raio-x momentâneo da situação atual da pessoa e uma projeção futura, que é o planejamento prioritário. Então, a gente consegue calcular o quanto que ela vai pagar de imposto de renda de forma bruta, né? Sobre aquele valor ainda para o sistema, a gente vai conseguir ter uma noção de o montante geral de contribuições ainda que a pessoa vai ter que pagar, e a gente simula, enfim, por valores mínimos, intermediários, né, conforme o caso, e teto do INSS, a longo prazo, para ter uma noção de uma expectativa de montante financeiro que ela vai ter no futuro. Né? A questão é, quando a pessoa está em vias de aposentar, é mais no modo emergência. Por quê? Porque você não tem muita possibilidade, está quase ali, está na cara do gol, você não consegue ter. Agora, quando você pega o jovem... Apagando incêndio, como a gente fala, né? Exatamente, você está apagando incêndio, tipo, para ter um menor prejuízo possível e tentar ver se dá para ajustar alguma coisa. Agora, quando você pega o jovem, tem toda a vida pela frente, aí você consegue criar uma rota melhor para ele. Né? E isso faz toda a diferença. Né? Porque, assim, é aquilo que eu te falei, na hora, lá na frente é o que você vai pensar. E aí, às vezes, lá na frente, puxa, já pensou que frustrante você querer viver o sonho de morar na Europa? E aí, quando você aposentar de vez, o que você recebe não te mantém lá? Entendeu? Aí é meio frustrante, né? Aí você fala. É claro que, de uma forma geral, eu nunca recomendo a pessoa ter todos os ovos numa cesta só. Como eu digo isso? Vou me aposentar e vou depender única e exclusivamente do INSS. Por que eu digo isso? Porque as regras mudam ao longo do jogo, certo?
Quando o pessoal que está assistindo aqui deve ter gente bem mais velha que eu, da idade dos meus pais. 60 e poucos anos, tá? Aí a pessoa começou a trabalhar no sistema, recolher, era uma regra. Ao longo dos anos, quanto não mudou? Meus pais aposentaram numa regra anterior ainda. Era com 48 anos, a minha mãe, o meu pai com 53 e o meu avô, que já faleceu tem uns 2 anos, ele aposentou com 40, gente. As regras eram totalmente diferentes. Então, o que que acontece? A expectativa de vida aumenta, o sistema é um sistema solidário, né, de fundo único, todo mundo paga para aquele sistema. Então, hoje, nós estamos contribuindo para quem já é, e pagando o benefício de quem já é aposentado, né? Então, como funciona? Todo mundo paga para o sistema, e esse sistema, para que ele seja sustentável, né, ele tem que sofrer alterações ao longo do tempo, porque senão a Previdência quebra, entendeu? E isso, assim, não é só o Brasil, é o mundo todo, né, que trabalha com esse sistema contributivo de fundo único. O que diferencia aquela contribuição ser sua, ou ser minha, ou ser da Maria, ou ser do João, é o valor do PIS ou PASEP, né? Que é o que define que aquela contribuição vai para aquele número, e aquele número é da Michelle, é da Priscila, entendeu? Que vai para lá. Então, aí depois é feito, né? Vai para a gente o cálculo, né? No CNIS, aí todo aquele processo que eu mencionei aí. Mas, enfim, de uma forma geral, historicamente falando, é assim. E você tocou num tópico que é muito importante, né? Porque mesmo a pessoa que venha para Portugal já aposentada, a expectativa aqui é mais alta ainda. Então, assim, o número de aposentados brasileiros que chegam aqui e voltam para o mercado de trabalho aqui é enorme. Então, é visível isso, né? Você vai no supermercado, você vê pessoas idosas mesmo, trabalhando, sabe? Você vai no comércio, você vê isso. Então, claro, enquanto eu estou ali ativo, né, com saúde, fazendo meu trabalho, é uma coisa, mas e se acontece alguma coisa comigo, né? E se eu deixei a minha situação irregular lá, como é que eu vou requerer isso? Outra pergunta que eu queria te perguntar, fazer, quem traz a aposentadoria para cá, está embutido todos esses seguros? Não, os seguros ficam. Porque Bom, né, tem essa parte de trazer aposentadoria, a gente vai entrar no campo doído agora. Bom, vamos lá. Quando a gente recebe o benefício no Brasil, a gente tem domicílio fiscal aqui, tá? Então, supõe-se que você requereu aqui, porque, por exemplo, quando você usa o acordo, você requer em Portugal se você tem o seu domicílio fiscal lá. Você requer no Brasil se você tem o seu domicílio fiscal aqui. Questões do acordo. Benefícios pagos independentes. Benefício pago no Brasil, requer aqui, benefício pago por lá. Não, eu moro em Portugal, mas eu estou recolhendo aqui no Brasil. Eu requeiro aqui com o procurador. Ok. Agora, nessa questão de eu recebi um benefício aqui e o meu benefício cai numa conta X. Aí eu opto por receber em Portugal. Porque a pessoa geralmente ela costuma visitar a família. Então, uma vez por ano, ela dá um jeitinho de vir aqui, faz a prova de vida no banco, ela consegue resolver tudo que ela precisa. Ela organiza, vem aqui, passa uma semana, 15 dias, um mês e faz tudo. Mas quando vai chegando naquela idade avançada, ela não aguenta pegar 10 horas no avião, entendeu? É cansativo, é maçante, é sofrido. E aí ela não vê outra alternativa a fazer a saída definitiva. E essa saída definitiva, ela não necessariamente ela é uma saída definitiva comunicada, ela é uma saída definitiva tácita. Explico. Passando X dias que ela não veio para o Brasil, e se ela não faz a declaração de renda, isso a Receita vai saber, vai ficar marcado ali no CPF dela. E também a prova de vida. Quem está no exterior, aí deve ter muito pessoal aí do Algarve que acontece isso, tem que ir até o consulado fazer a prova de vida perante os formulários específicos. Ou aí agora, né? Está sendo feito online também, né? Exatamente. Agora, aqui no Brasil, eles ampliaram o sistema, começou com 500 mil pessoas, agora está mais de 3 milhões. Nossa, tem muita gente agora que está liberado, inclusive meu pai também já está. Ele falou, já está. Você consegue fazer a prova de vida no aplicativo por biometria facial. Só que essa prova de vida é possível fazer. A gente tem algumas coisas que eu ainda tenho uma pulga atrás do orelha. Tem uma portaria do INSS dizendo que é possível fazer a prova de vida pela biometria facial para quem está no exterior. Em caráter pandemia, né? Não é todo mundo que consegue ter consulado e tudo mais. Mas, de uma forma geral, o IP do telefone, né? Vai estar
dizendo que você está fora do país. O sistema ainda não chegou tão eficiente a ponto de buscar o IP. Mas, de uma forma geral, para mim, não demora muito que o sistema comunique tudo. Por quê? O INSS, ele não está preocupado com o que você recebe aqui. Está preocupado, a imposto de renda, né? Ele está preocupado com o que você recebe lá em Portugal, com o que você recebe aqui. Porque ele quer tributar. Onde está o seu domicílio fiscal? Se o seu domicílio fiscal é no Brasil, o que você recebe lá fora você é declarado aqui. Entendeu? Porque se você não tem renda lá fora, ok. Mas se você tem, você tem que declarar aqui. E em Portugal, vice-versa. Tem que, Então, como que os você dois tem que estar alinhados, assim. alinhado? Porque se você declarar no Brasil que você recebe no Brasil e em Portugal que você recebe em Portugal, vai dar problema, porque você não está protegido pelo acordo de não bitributação. Porque você está declarando em cada país uma coisa diferente. A partir do momento que você declara nos dois, ok. Né? E Portugal, por um tempo, você não tem essa tributação no seu imposto de renda. Né? Desculpa, perdão. No seu benefício quando você recebe em Portugal. Porém, o Brasil, quando você dá a saída definitiva à casta, né? Porque ele mesmo, você falou, regularize a sua situação. Ou quando você menciona para o INSS, eu quero receber o meu benefício aqui em Portugal, porque eu não tenho condição de voltar aqui para fazer a prova de vida. Aí você está sujeito a uma legislação, que não tem como fugir, que é os 25% do imposto de renda. Aí que dói, gente. O INSS, ele manda para Portugal uma remessa por mês, né, do seu benefício para lá, sem custo. Então, assim, diferente de quem usa a remessa online, TransferWise, tá mandando, você tem apenas custo da remessa. Essa remessa é por conta do INSS. E cai na conta que você destina. Só que esses 25% na fonte é independente do montante que você recebe. Explico. Aqui no Brasil, a gente tem as faixas de isenção do imposto de renda. Então, se você recebe até R$ 1.903, não vai ter tributação na fonte do seu imposto de renda. Os aposentados pegam o extratinho ali, o ISCRI, né, o histórico de crédito que está disponível no site do INSS, aí vem falando assim, é tanto a critério de imposto de renda. Quando você recebe o benefício lá fora, não tem faixa salarial. Pode ser um salário mínimo que, se você tivesse aqui, não era tributado, como pode ser o teto, vai morder 25% na fonte. E ainda, você está sujeito à conversão da moeda, que aí é a cotação do quando mandar. Então, assim, já diminui 25% e ainda tem a conversão da moeda para euro. Aí o teu benefício faz assim, ó. Então, aqui no Brasil, como eu falei, não tenha todos os ovos numa cesta só, porque ao longo da vida os custos, né, da gente também caem, né, aumentam e o valor do benefício acaba não suprindo para manter. E em Portugal, além disso, por mais que você não tenha o custo Brasil, né, saúde, educação e outras coisas, se você depende única e exclusivamente do dinheiro proveniente do Brasil, quando você recebe em Portugal, por causa dessa lei do imposto de renda, cai. Tá, vamos lá, escutei falar que tem uma ação que você entra para pedir a restituição do valor ou cancelamento. Em primeira instância tem passado, gente, mas em segunda não tem. Porque está na lei, entendeu? É tudo uma questão, assim, bem delicada. Eu espero que, com várias ações batendo no judiciário, uma hora a gente consiga reverter. Mas, de forma mais prática, na segunda instância não tem colado. Então, o que eu digo para vocês como uma orientação, se você tem um planejamento previdenciário bem feito e que o montante, quando você se aposentar, for bom, mesmo com esse desconto todo, ainda assim vai dar para viver. Mas, independente disso, tenha o seu plano B, né? Um aluguelzinho, um dinheiro guardado, porque a gente não sabe a longo prazo como vai ser, se a gente vai precisar, né? Na transição, o pessoal logo se preocupa, eu tenho que pagar aluguel, é a escola, é aquela organização toda que você falou. Mas depois aí a vida senta, tá, e depois, né? E depois, a gente nunca pensa no depois. Então, aqui no Brasil, se você nunca pensa em pôr o pezinho em Portugal, você já tem que pensar, porque se eu ficar mais velho e depender do SUS, eu não puder pagar o convênio médico, numa época de Covid que está faltando leito, você entende? Então, assim, isso eu acho que a gente não tem que pensar sempre na pior hipótese, mas a gente tem que ter uma reserva de emergência, né? Isso para sempre na vida, né? O precavido não passa apuros, né? Eu penso assim. Então, é importante esse planejamento.
sem dúvida. Isso que você falou é super importante, né? É super importante mesmo. E assim, acho que valeu essa tua explanação para poder situar um pouco todo mundo que está querendo vir e vir nessa condição, ver o que pode fazer. E aí, Priscila, antes da gente entrar nas perguntas, tem bastante Claro. perguntas aqui, eu queria pedir para você falar para o pessoal o que, que eles. Qual seria o passo a passo, né, agora, que eles poderiam fazer, quem eles deveriam consultar? Porque tem a questão tanto da previdência quanto da tributação. O teu caso, você é advogada da Previdência, mas tem. Eu faço a previdência, sim, mas eu tenho advogados que trabalham comigo que faz a questão tributária, né? Tanto no Brasil como em Portugal. Tá. Porque Portugal tem é um país soberano, né? Ele tem as regras deles, enfim, como se declara, como faz o imposto de renda lá e tudo mais. E aqui no Brasil também, né? E tem o acordo de uma legislação tributária de não bitributação. Eu, Priscila, vou até a Previdência, né? Explico aqui a regra geral, como funciona, mas se você me pedir, Priscila, faz o imposto de renda e o que eu declaro, o que eu não declaro, não vai dar. A gente dá o passo do tamanho da perna, né? Tanto na questão previdenciária, muita informação, porque a legislação muda, e na tributária eu não me atrevo a botar a mãozinha quando eu não sei. Então, eu tenho a pessoa que trabalha comigo, mas eu digo que são coisas que a gente meio que resolve junto, tá? Porque tem casos que a pessoa não precisa, não quer, e não vai dar saída definitiva. Por exemplo, o dia que eu estiver morando em Portugal, se Deus quiser, né, que chegue logo esse dia, eu não vou dar saída definitiva porque minha empresa está aqui. Eu vou trabalhar e vou emitir nota, enfim, está tudo aqui. Então, como que eu vou dar saída definitiva se eu ainda tenho vínculos financeiros com o país? A saída definitiva a gente dá quando a gente não movimenta mais aqui, né, a movimentação bancária. Ou mesmo se a gente tem um aluguel proveniente do Brasil, esse aluguel tem que ser declarado, né? Mas quem declara não é a pessoa, é o inquilino. Toda uma regra específica disso. Né? Então, são pequenos detalhes e peculiaridades. Porque a receita, quando morde, ela morde feio e dói, né? Então, a gente não quer cometer, sabe, digamos assim, ir com essa preocupação na mala, né? Pensar, puxa, eu saí, fiz uma coisa errada por desconhecimento da legislação, e aí estou tendo um imposto alto aí que eu tenho que pagar, né? Então, ou mesmo a questão previdenciária, gente, eu estava contando que eu ia aposentar e eu ia conseguir me manter e agora o benefício não foi o que eu esperava e agora não vai dar. Então, a minha reserva para mudar para Portugal vai ser maior, vai ter que ser maior. E nessa altura da vida, puxa, vai ser mais complicado eu juntar o montante que eu queria. Então, às vezes eu queria morar, sei lá, no pé da areia, ali na praia, eu vou ter que morar mais afastado, porque não vai dar, entendeu? Então, assim, você tem que fazer todo um cronograma aí, né? Para fazer a transição com segurança. Então, não necessariamente a pessoa precisa, ela pode fazer uma consulta com você para entender o todo da situação dela e aí avaliar se ela vai precisar dessa ajuda da questão tributária ou não, porque cada caso é um caso, né? Como você mesmo falou, Sim, precisa fazer no caso, esse levantamento. a consulta, a questão tributária, aí ela já faria direto comigo e a previdência, a tributarista, porque a gente analisa em conjunto, né? É como o corpo humano, não dá para você olhar para uma coisa que tem reflexo na outra, né? Então é um parecer conjunto aí. E se a pessoa precisar, eu tenho o escritório parceiro em Coimbra, que tem a tributarista também, tem toda uma equipe lá, e aí a gente consegue dar o suporte em Portugal também do que se refere à questão tributária lá. Né? Se a pessoa tem rendas lá. Eu falo isso assim, porque para a gente entender toda essa máquina do Brasil, né, que a gente está acostumado aí, já é complicado, porque são assuntos complexos, né, em questão de tributação. Quando você chega aqui, então, é outro esquema, é outro sistema de tributação e é outra maneira de você avaliar tudo isso, né, de como você vai sobreviver aqui até por essa questão de o que eu vou pagar de imposto ainda, que eu tenho que pagar imposto de lá, imposto daqui, o que eu pago aqui, o que eu pago lá. Então, às vezes, a gente está nessa conversa para tentar ajudar esse pessoal, para poder fazer essa consulta antes de vir para cá e deixar a casa arrumada lá no Brasil e chegar aqui. Exatamente. Exatamente. Porque pensa assim, de uma forma
como é que eu posso dizer? Às vezes a pessoa tem um patrimônio aqui no Brasil e a pessoa não declarou tudo que ela tem. Esse patrimônio não existe para o Brasil. Como é que você vai mandar esse patrimônio para Portugal se você não tem laço? Entendeu? Então, assim, todo o dinheiro, né, tem que ter laço. Né? As pessoas, a gente sabe, né, que muita gente não declara tudo. Mas se você quer movimentar para o exterior, você está tudo documentado. E eu recomendo que você faça isso da forma correta. Porque senão você vai ter um problema com o fisco daqui e com o fisco de lá. Entendeu? Então, é complicado. O certo é fazer o certo. Eu sei que ninguém quer pagar imposto, mas é assim que a banda toca, né? É assim que tem que ser feito. E se você quer fazer essa transição sem dor de cabeça, é o certo. Como é que você vai querer? Ah, eu quero comprar uma casa em Portugal, mas o dinheiro que eu vou mandar para comprar a casa eu não declarei aqui. Como que esse dinheiro surgiu? Se ele não existia no Brasil, como é que ele vai surgir em Portugal? Tipo, da onde veio isso? Entendeu? Então a coisa tem que estar tudo redondinho. Exatamente. O que acontece muito aqui, eu vejo isso porque eu trabalho na área de consultoria de imóveis, né? Então, fica muito essa questão assim, ah, eu vou comprar uma casa aí, mas eu preciso vender primeiro o meu apartamento do Brasil e aí eu vou mandar o dinheiro para cá. Mas eu sempre, quando a gente entra nessa conversa, eu sempre falo, olha, faz tudo direitinho, pelo amor de Deus, porque quando o teu dinheiro chega aqui, eles fazem o branqueamento de capitais, né? Que você tem que provar de onde que veio esse dinheiro, você tem que mostrar Exatamente, é isso que eu quis dizer. e o que eu falo para os meus clientes é, olha só, eles fazem praticamente um raio-x da gente para saber de onde que veio o teu dinheiro. Você tem que provar por A mais B que o teu dinheiro era do apartamento lá, que você trouxe para cá, que você comprou, que era trabalho, Sim. era investimento. Então, assim, é tentar ter o menor problema aqui, porque dor de cabeça você vai Sim. ter. Porque, veja bem, é sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, né, gente? Se É. você analisar, o nome é pesado, mas é isso, você não está declarando. Aí você pensa, eu estou mandando dinheiro para o exterior para comprar um imóvel, né? Então, assim, gente, não vamos cometer crime sem saber. Vamos organizar a vida, vamos declarar, vamos fazer tudo direitinho para evitar dor de cabeça depois, né? Esse é o mais importante. E você nem vai conseguir, como você mesmo falou, você vai mandar um dinheiro sem lastro, vamos fazer o raio-x, você não vai conseguir comprar e ter a tranquilidade, paz de espírito. É. Então é importante. E muitas das vezes acontece por desconhecimento mesmo. Então, Sim, exatamente. A pessoa acaba fazendo por desconhecimento. Nem sempre a pessoa, claro, a gente sabe que tem gente que sonega mesmo, mas nem sempre a pessoa faz dessa forma. Teve muita gente na inocência e virou para mim: ah, então o que eu ganho no Brasil, eu declaro no Brasil, o que eu ganho em Portugal, eu declaro em Portugal. Ele é exatamente o contrário, você declara nos dois. O acordo de não bitributação, ele te protege quando você informa para os dois. Bom, se você já paga no Brasil, você não precisa pagar em Portugal. Se você já paga em Portugal, você não paga no Brasil. Porque a informação é a mesma nos dois países. Agora, se você faz entre aspas, né, o jeitinho, vai dar ruim. Mais cedo ou mais tarde vai dar ruim. Isso vai ser problema. Então, eu vou te falar, é melhor a gente botar a cabecinha no travesseiro e dormir. Não é? a paz não tem preço, né? A paz. Com certeza. E outro, o fisco do Brasil nunca admite que errou, né? Se ele demorar para te cobrar, porque ele demorou para te cobrar, ele esqueceu de cobrar no prazo, enfim, lá na frente ele vai te cobrar aquela multa, aquele imposto é devido, ele não vai falar que ele está errado, vai correr juros, correção daquela data retroativa. Então, né, é melhor fazer as coisas com Dói calma. mais, dói mais, né? Eu vou ver as perguntas aqui. As perguntas que estão nos comentários, deixa eu ver. Eu vou direto na caixinha, depois a gente volta aqui, tá? Para poder. Que eu nem olhei, gente, porque no bate-papo aqui eu vi um monte de coisa. Tem um monte de coisa, né? Então eu vou fazer primeiro a que eu coloquei na caixinha durante a semana e daí depois a gente vem aqui. A Dani acabou de fazer uma pergunta que eu tô vendo aqui. Dani, então vamos começar pela da Dani que eu já estou vendo aqui, ou vou pedir para quem fez a pergunta no comentário colocar na caixinha e daí a gente consegue responder. De nada, Dani. Ó, estou nessa fase de vender imóvel aqui para ir para Portugal. Obrigada pelas orientações. Ai, que bom que já conseguimos ajudar a Dani. Isso
o mais importante é isso, né? A gente poder Sim, passar o um... objetivo aqui é esse, é levar informação, conhecimento, para não ter Exatamente. dor de cabeça depois. Advocacia preventiva também, gente. Não só de apagar a emergência, não só de apagar fogo. Eu imagino o que você não pega aí de situação Ah, tem várias histórias, várias histórias. complicada, né? Então eu vou passar aqui todas as perguntas. Eu vi que algumas já foram respondidas, mas aí a gente tenta dar uma enfatizada aqui, tá? Perfeito. Essa questão de dar ou não saída definitiva do Brasil é muito pessoal, né? E é uma pergunta que É sempre muito pessoal. fazem. A gente traz assuntos aqui como visto, já veio o pessoal falar sobre visto D7, sobre outros vistos, e sempre perguntam a questão da saída definitiva. A gente não tem uma resposta, eu não tenho, nunca tenho, mas assim, você como especialista, você não consegue ter uma resposta pronta para essa questão da saída definitiva, né? Olha, cada caso é um caso, mas de uma forma geral, se você não tem mais vínculos com o Brasil, então, por favor, dê a sua saída definitiva o quanto antes e evite dor de cabeça. Porque enquanto você não fizer, você tem a obrigatoriedade de fazer o imposto de renda aqui. E às vezes você está em Portugal, a data do imposto em Portugal é diferente, às vezes a pessoa trabalha viajando e esquece, ela não está mais vivendo aqui, ela não está mais no dia a dia do Brasil. Aí quando vai ver, passou a data, tinha que fazer ou tinha que declarar alguma coisa, não sabia. Às vezes não deixou, gente, uma procuração para alguém aqui no Brasil poder te ajudar em alguma coisa. Então, se você não fez, faça, né? É importante, alguém de confiança, né? Para você ter alguém de suporte, alguém da família, se você Mas precisar, ou até se você precisar. mas só nessa situação, Priscila, só nessa situação exclusiva que a pessoa não Não, recebe o dinheiro. uma procuração aqui, né, por instrumento público, né, aquela procuração que eu brinco com a pessoa para vender até a sua alma, tem que ser uma pessoa de extrema confiança, pelo amor de Deus, né? Auxilia. Ah, por exemplo, eu preciso validar o meu diploma em Portugal e eu não peguei o histórico da minha graduação ou do meu ensino médio, uma coisa assim, tipo, ah, mas eu sou formada, eu preciso do ensino médio? Depende do que você for trabalhar, do que você for precisar, você precisa e você não pegou. E aí, se você não deixou uma procuração para uma pessoa responsável solicitar perante a instituição que você estudou, você não consegue. É uma coisa boba, Sim, entendeu? Mas assim, então são várias questões que eventualmente você pode precisar. mas Né? Então, é importante. quando eu perguntei para você nessa situação, é nessa situação que a pessoa não recebe, que ela não tem mais rendimentos no Brasil. Aí sim ela pode dar a saída definitiva tranquila. Agora, no caso, É, como uma mas pessoa. a conta bancária muda, Ah, ela pode até ter uma conta no Brasil, mas é uma conta diferente, é uma conta com ah, como é que eu posso dizer? O seu CPF vai ali, né? Não residente. Aí o seu gerente vai ligar, mas você saiu do país, né? Enfim, a conta bancária vai ter que ser outra, uma conta bem mais cara de manutenção. Você não pode ter investimentos no país, né? Tipo, as corretoras de investimentos. É tudo diferente. Você não tem mais vínculos com o país. Aí você quer ter investimento, você vai pegar uma corretora em Portugal, entendeu? A sistemática é outra. entendi. Isso é importante falar. E mais uma outra situação aqui, ó, que daí acho que colocaram, mas eu vou deixar imóvel no Brasil. Aí, Então, esquece você pode ter um imóvel no Brasil, mas é aquela questão, ainda que você dê a saída definitiva, tem uma forma de declarar aquela renda que você recebeu aqui, mas aí é o tributarista que vai te falar como que faz o Paranauê da documentação. Mas não é você que vai declarar, entendeu? tudo. Porque você deu a saída definitiva. A hora que você deu, você não é obrigado a declarar. É o inquilino que vai fazer. Mas tem toda uma situação, uma alíquota específica que você vai pagar em cima daquele aluguel. Entendeu? Tá. A outra questão é, você traz o montante ou o tempo do benefício, né? Você já falou que é o tempo e não o montante. Porque às vezes fica aquela ideia, né? Ah, eu recebo no Brasil R$ 4.000 de benefício. Vou lá e converto, divido por 7, que tal euro, eu vou saber que eu vou ganhar aqui tanto. Ah, não, 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 não. Esse pessoal que falou, você traz o tempo, o montante é em questão do acordo. No caso, se você já recebe aposentado aqui, você pode receber em Portugal, só que você vai ter esses 25% na fonte, o INSS, a custo dele é a remessa, mas aí você está sujeito também à cotação da moeda no dia, Sim, entendeu? Então pode chegar mais ou menos euros, né? E às vezes você está contando com aquele montante, não é bem isso, bem isso. exatamente.
Como fica, a outra pergunta era, como fica o seu benefício concedido no Brasil depois de estar em Portugal? Eu acho que a pessoa quis dizer se ela É a podia questão de fazer. dar ou não dar a saída definitiva. Se ela vem para cá, né, e declara o seu imposto, ela esteve no Brasil e ela tem como provar que ela esteve passagem aérea, hospedagem, outras formas que ela teve aqui dentro do ano fiscal e da questão do benefício aqui, ela recebe numa conta no banco aqui e transfere o dinheiro para lá e gasta lá, ok. Mas o domicílio fiscal dela é aqui. Não necessariamente ela é obrigada a fazer a saída definitiva. Mas se no caso dela for a melhor opção, faça, ou se não tiver jeito, também faça, mas saiba as implicações que isso vai ter e como você vai ter que conduzir daqui para frente. Tá. Mais uma pergunta, mas que já foi respondida, que é a questão da saída definitiva. Fazer o planejamento previdenciário, quem tem que se preocupar com isso? No caso, todo mundo, né? Todo mundo. Todo mundo, independente de ir para Portugal ou não. Porque todo mundo pretende se aposentar um dia. Então, vamos fazer esse processo com segurança. E duas coisas importantes que eu gostaria de mencionar. Uma coisa é que a questão do acordo, o acordo Brasil-Portugal é bilateral, mas tem o acordo ibero-americano, que ele envolve outros países, dentre eles a Espanha também. Então, muitas vezes o pessoal está em Portugal, mas eventualmente recebe um convite e vai trabalhar na Espanha, que é aí do ladinho. Aí vamos supor, uma pessoa, um jovem, né, que foi estudar. Vamos supor que o valor do piso na Espanha, do curso que ele concluiu em Portugal, paga melhor. Então, eu vou trabalhar em Portugal, eu tinha um histórico aqui no Brasil e eu fui trabalhar na Espanha. Eu tenho 3 países que eu estou recolhendo, certo? Eu tenho 5 anos em cada um. Eu não tenho direito a aposentar em nenhum dos 3, porque eu não preenchi os requisitos. Agora, se eu usar o ibero-americano, eu sou 5 do Brasil, 5 de Portugal e 5 da Espanha. Entendeu? Agora, por exemplo, de forma prática, quantos anos eu preciso ter na Espanha, isso eu não sei te dizer, porque é uma regra do sistema espanhol. Mas Portugal, eu te digo, é 15 anos no mínimo, o Brasil é 15 anos no mínimo. Quem já está no sistema, mulher vai continuar 15, homem quem vai entrar no sistema é 20. Né? Tudo, por isso que eu te falei, cada regra é uma regra. Você já está no sistema, você vai entrar no sistema, você está saindo ali para aposentar, você pegou a regra de transição ou não, você estava quase, você vai pegar a regra cheia. Tem várias peculiaridades. A minha alegria foi uma pessoa que eu consegui aposentar, mas ainda via judicial, e retroagiu, né, até antes da reforma. Nossa, o benefício dela aumentou, assim, quase R$ 2.000. Se eu tivesse, por pouco, ela cairia na questão da reforma e aí o prejuízo ia ser grande. Então, assim, quando o cliente chega no escritório e a gente vai conceder a aposentadoria, a gente procura, sabe, garimpar ali, levantar e validar a maior quantidade de vínculos para a pessoa aposentar antes da reforma, porque era muito mais benéfico. A reforma veio e mordeu o benefício mesmo. Ainda que tenha tido fator, com esse negócio de ser 100% do período contributivo, né? E outras regrinhas também de cálculo que tem, mas não vamos entrar nos detalhes, faz com que o benefício seja menor, entendeu? E a pensão também, e outras coisas. Você tocou num assunto muito importante, porque aqui muita gente daqui sai para ir trabalhar na Bélgica, tempo, sai para trabalhar na França, mesmo caso vai para a Espanha, fica um tempo lá, fica um tempo aqui. Aí vira essa bagunça toda aí, no final tem que juntar tudo isso e entender como é que vai ficar de cada país, né? Sim, e no caso, você mencionou países todos que têm acordo com o Brasil. O Brasil tem em torno de quase 30 acordos internacionais. Só que cada acordo tem as suas regras. Então, vamos pensar em Portugal. O Ibero-Americano é um acordo protetivo, mas o bilateral Brasil e Portugal é muito mais. Então, se a pessoa vem para mim, olha, eu só trabalhei Brasil e Portugal, eu vou aplicar o Ibero-Americano ou vou aplicar o bilateral Brasil e Portugal? Vou no que é mais benéfico. Claro. Entendeu? Agora, tem um limite também, assim, a gente não dá para pegar, juntar trocentos países, 2 anos em cada um para tentar aposentar, nem sempre é possível, tem que ver o que o acordo permite, né? E qual é a melhor situação. Mas o acordo, ele dá possibilidades, porque às vezes a pessoa trabalhou quicando com um lado e com o outro e recolhendo para determinados países, uma coisa ela é transferida, certo? Eu trabalhei, eu pego uma multinacional brasileira. Essa multinacional, ela tem sede em vários países. E eu fui trabalhar em todas essas unidades. Trabalhei tantos anos em cada um delas. Mas eu ainda estou vinculada ao Brasil. Então, eu
trabalhei em todas elas, mas eu continuo pagando para o Brasil. Então, pouco importa que eu tenha morado em vários lugares. Meu benefício está garantido aqui. Ou não, eu trabalhei, eu fui transferida, eu saí da unidade do Brasil e cancelei meu vínculo de trabalho aqui e fui contratada, né, pela unidade de Portugal. Então, eu passei a recolher pelo sistema português. Aí eu sim, eu tenho contribuição nas duas. Quanto tempo eu tinha no Brasil antes disso? Eu preenchi os requisitos? Preenchia. Tá, então eu dou entrada aqui depois, futuramente. Ou não, eu não preenchia. Então, olha, se eu quiser ter um benefício brasileiro, eu continuo pagando aqui. Tem todo aquele paranauê que eu mencionei de avaliar alíquota, estilo, valores e tudo mais. Ah, estou pagando em Portugal. Ok. Vamos trabalhar lá, né, o objetivo, até que eu tenha direito a um benefício 100% português. O que o pessoal às vezes me pergunta, eu tô no Brasil, eu quero pagar como voluntário, que é o facultativo em Portugal. Aqui é diferente, né? Uma pessoa consegue recolher aqui no Brasil, mas você tem que ter ido para Portugal, né? E aqui no Brasil também, um português, ele precisa ter pelo menos os documentos brasileiros, tem que ter a inscrição no INSS para poder pagar. Se você não tem o número do NIT, que é aquela coisa que a gente mencionou, o NIT, o PASEF é o funcionário público, né? Se você não tem essa inscrição, não dá para você, às vezes, tem que ter pisado aqui, da mesma forma, né? Ter pisado em Portugal, ter feito a documentação para você estar pagando para o sistema. A questão é que você vai pagar como voluntário lá em euro, vai doer, né? Porque é em euro, né? Então, esse montante aí, você, às vezes, pagando esse valor, melhorando a sua previdência aqui no Brasil, pode ser mais interessante. Porque se você voltar para cá, a remessa para cá, como é que eu posso dizer? O acordo também permite, né? Então, tem que ver também o sistema inverso. Porque o acordo bilateral, gente, é importante vocês saberem, é mútuo, tá? Eu te dou direitos de segurança social, e o português que venha para cá também tem essa proteção. Não é porque ele veio para cá que eu precisei do SUS, o acordo envolve nem o PB4. Vocês acham que o PB4 surgiu de onde? Está embutido também nessa proteção social, né? Então, muito. Eu sou fascinada, gente. Falou em previdência, essas áreas aí, eu me realizo. É complexo, é complexo. Isso aí, se a gente for detalhar, é live de 2, 3 horas. 2, 3 horas, você me corta, porque eu saio falando. Eu vou passando aqui que a gente tem mais perguntas repetidas. Então, vamos lá. Tá. Aí, uma pergunta aqui assim. Para eu entender de forma simples e prática, como é que funciona um acordo de previdência? Acho que ela quis dizer entre Brasil. É o acordo, né? Ela quer saber como é que funciona o acordo internacional. Uhum. O acordo ele funciona o seguinte: você não tem tempo suficiente para se aposentar ou no Brasil ou em Portugal. Sem você usar o acordo, você não consegue. Você não conseguiria ter um benefício autônomo, independente, que é o termo que a gente fala. Então, você solicita o acordo internacional e fala, olha, oficie-se o Brasil, oficie-se a Segurança Social em Portugal, me fala quanto que tem de benefício, quanto que tem de tempo trabalhado, né, de tempo trabalhado. Tem X anos, tá. Então, para eu conseguir aposentar em Portugal, eu tenho que ter no mínimo 15. Tá, mas aqui eu tenho 10. No Brasil, eu tinha 10 também. São 10 e 10. O que compensa? Eu pagar mais 5 anos no Brasil e ter um benefício aqui? Ou não, eu tenho uma idade X que não dá mais para eu esperar 5 anos, porque carência, contribuição paga em dia, pagando 5 anos para poder aposentar. Então, não vai ter jeito. Meu caso, meu cenário é X. Então, eu vou precisar mandar 5 anos para Portugal. Tá, mas vamos lá. Eu estou usando o acordo. Em Portugal, você se aposenta com no mínimo 15, máximo 40. Se eu tenho 10 aqui, eu vou mandar os 10. Seria bom, mas na verdade você só leva o tempo necessário para conseguir o benefício. É uma regra de acesso, entende? Então, esses 5 anos que ficar no Brasil, ficou no Brasil. Entende o que eu quero dizer? Ele supre buracos, ele evita que a pessoa fique desprotegida pelo sistema. E ele também, como você só paga, esse exemplo que eu dei, os 5 anos que ele pegou do Brasil, ele vai receber pelo Brasil. E os 10 anos que ele tinha em Portugal, ele vai receber em euro em Portugal. Eles não comunicam moeda, eles comunicam tempo. Tudo isso, voltando a uma questão histórica, surgiu na época da Segunda Guerra, né? Pessoal fugindo, trabalhando em outros países e tudo mais. A Organização Internacional do Trabalho começou a ficar preocupada com isso, como fica essa proteção social, aí começou as primeiras leis, enfim, falando sobre essa proteção.
E aí a coisa foi evoluindo até que em 69 surgiu o primeiro tratado. Esse tratado teve várias alterações, vários ajustes administrativos, até ter o cenário que tem hoje. E provavelmente, em breve, talvez tenha outras alterações, porque mudou a legislação brasileira e também mudou a legislação portuguesa, né? Então, visa a proteção. E o acordo perante a legislação do país, ele funciona como lei especial, ou seja, o acordo está acima da regra que tem aqui. Então, se você for usar o acordo, aí vai valer o que está a previsão do acordo. Por exemplo, um militar, um bombeiro é militar, um Uhum. policial militar mesmo, ele não está protegido pelo acordo. O acordo não prevê o militar. Então, se o militar quiser, eu era bombeiro no Brasil, eu fui para Portugal, vou trabalhar em outra coisa. Se ele for trabalhar como bombeiro, ele vai ter que fazer todas as provas, enfim, de acordo com o sistema português. Mas esse tempo, ele não consegue usar em Portugal. Ele vai ter que se aposentar, ou se ele sair, né, do regime próprio, do regime militar, que não é regime próprio, é outro regime militar, ele vai ter que se vincular ao INSS, eventualmente, somar o tempo e fazer aquela junção que o pessoal fala, né? No funcionalismo público é a certidão de tempo de contribuição. Né? Você pega a certidão e a verba no INSS para somar o tempo, ou tira o regime. O pessoal que passou no concurso, tira o tempo trabalhando no INSS e leva para o regime próprio para aposentar lá, que é o que o pessoal mais faz, porque geralmente os benefícios pagos pelo regime próprio são mais interessantes. O pessoal leva o tempo. A diferença entre isso e o acordo. No regime próprio, você pega um papel físico, né? O órgão te emite um papel e Uhum. você vai lá e apresenta no outro órgão. Nesse sistema, não. Você não vai pegar nenhum papel, nenhum documento e chegar em Portugal aqui. Eu trouxe meu tempo. O Portugal vai oficiar o INSS vai oficiar o Portugal, órgãos internos, né, os organismos de ligação, que são os órgãos responsáveis, as agências específicas em acordo internacional, porque não é qualquer agência que toca isso, vai oficiar um ao outro e vai informar, olha, meu amigo, aqui no CNIS, lembra do CNIS? Aqui no CNIS da Maria, ela tem tanto tempo de contribuição. Só que se o CNIS da Maria tem buracos e o CNIS da Maria tem problemas, ele não vai mandar aquele tempo que tem problema. Por isso que eu te falei da planejamento, organização prévia. Quando você vai fazer um planejamento previdenciário? Sempre. Sempre pense nisso. Mas vou mudar para Portugal, tenho pouco tempo para me aposentar. Enfim, bom, quanto antes. Decidi que eu vou mudar. Procure um advogado e faça o seu planejamento. Por que eu digo isso? Porque às vezes você precisa correr atrás de massa falida de empresa. Gente, quem já foi atrás de massa falida sabe. Você tem que achar onde está o síndico, onde está aquela papelada toda, procurar documento para fazer valer aquilo no INSS. Você tem que ir atrás de microficha de empregado, coisa antiga de RAIS, enfim. Carteira extraviou, sabe? Aquela coisa, o pessoal dos anos 70 que tinha que Uhum. andar com a carteira no bolso, provar, né? Que era trabalhador, pegou chuva, você pega os documentos desmantelando, fala, Uhum. Jesus amado, tem que escanear, não vai no scanner. Aí precisa de perícia na carteira. E, gente, e tudo isso demora, né? Demora. Então, quanto antes você fizer, melhor. Porque tem gente que tá com o quinis bonitinho. Quando eu pego um quinis bonitinho, eu falo, nossa, é a mosca branca, né? Mas acontece de ter um quinis bonitinho, mas a maioria do pessoal tem problema no quinis. Porque É, não sabe, né? Tô passando. na verdade, não é um universo à parte, né, Priscila? Vamos Sim, combinar que esse assunto é um universo à parte, né? Que você é domina completo, isso, não é? porque é muita informação mesmo, né? Para a Sim. gente assimilar tudo isso é muita informação, saber o passo a passo. Por isso que é aquela história de cada macaco no seu galho, né? Porque não dá para a gente querer abraçar tudo, porque não, Sim, você vai precisar, exatamente. você vai precisar de ajuda para poder se organizar nessa situação. Porque se você é aquela como eu que joga tudo fora, eu não vou guardando, eu não guardo. Eu, Ai, meu Deus. eu Deu guardo, até taquicardia agora. eu guardo, eu Isso é guardo meio, pelo menos. eu guardo por um tempo. Passou um tempo, eu falo, não, hoje é dia de faxina aqui, isso aqui tá só atrapalhando, vou jogar tudo fora. E daí, como é que você vai Ai, buscar as coisas? tá me dando calor agora. Eu vou ter que fazer um adendo. Posso fazer um adendo? Bom, vamos lá, gente. Às vezes, a pessoa fez uma ação trabalhista e validou um período por ação trabalhista. Mas ela jogou tudo fora e o processo era antigo e incinerado. Como é que eu vou provar aquele livro? Entendeu? Então, tira uma cópia, né, das coisas. Hoje em dia, o processo é digital, você baixa tudo em PDF, joga no Drive, beleza. Mas, antigamente era diferente. Muitas vezes eu valido vínculo com um crachazinho que a pessoa guardou de recordação quando ela saiu, que a empresa falou,
você tem que devolver o crachá, né? Nosso Uhum. procedimento padrão. Mas acontece, a pessoa guardou um crachá, um olerite, sabe assim? Geralmente a pessoa vem pra mim e fala, sabe aquela gaveta que você não abre há Ah, anos? Então, essa que você vai fuçar. Garimpa tudo. Aí, assim, o que você achar suspeito, se não tiver, você não joga nada fora. Se você me mostra antes, tira uma foto, porque às vezes para a pessoa que é lixo, para mim é prova, entendeu? E a gente faz a prova com documento contemporâneo. O que é isso? Documento da época. Então, não adianta hoje a pessoa me trazer uma coisa, sei lá, que foi expedida recentemente, que não vai valer. É claro que um extrato do FGTS é um extrato emitido a um órgão público de um vínculo lá atrás, ok. Mas às vezes é um período que não tinha ainda, não tinha opção, né? Porque você pega a CTPS do pessoal, fez a opção pela FGTS na data de tal. Antigamente era opção e tudo mais. Então, é uma situação diferente. Então, guarde, ou então escaneia, né? Porque hoje em dia você não vai chegar com papel de. Até pouco tempo atrás, uns aninhos atrás, a gente tinha que com esses papéis lá no INSS. Eles tiravam cópia e tal. uhum. Agora não, a gente escaneia e joga no sistema, no processo, físico ou no judicial. Então, se você pensa em se fazer de tudo para mudar para Portugal, né? Porque não cabe tudo numa mala de 22 quilos, né? E ninguém vai pagar container, certo? Então você escaneia, ou então guarda na casa do parente ali, mas também você vai ficar estorbando o cantinho da casa da pessoa, ela uma hora vai se encher o saco, vai jogar fora. Então, escaneia, organiza tudo bonitinho. E digo mais, quem paga é o carnezinho, o famoso carnezinho do INSS, a GPS. Como que era feito lá atrás? Quem aí já é aposentado ou está em vias de aposentar, que pagou com o carnê algum dia. A gente chegava no... Ai, gente, eu passei era mais nova, tinha isso no banco. Não vou nem pegar a idade. A gente passava o código de barra, era aquele carbono, tchum, tchum, e marcava ali. Aquilo ali não apaga, é ótimo. Os de hoje em dia sai no caixa eletrônico ali, aquela folhinha. Aquela folhinha falam que é 5 anos. Deixa um dia esquecido dentro do carro. Pagou tudo. Apagou E tudo. aí, se der não é? Se der um pau no sistema da INSS, que às vezes acontece, porque Aham. são vários sistemas interligados, N coisas pode acontecer. E aí, aquele vínculo sumiu lá. Ou nem entrou. Teve um erro de digitação do código, alguma coisa do tipo, porque hoje em dia ainda é possível você pagar a guia no carnezinho laranja e você faz no site também. Mas se você Uhum. faz no carnezinho laranja, você vai pagar no aplicativo do celular, você tem que digitar o seu número do NIT. E se você bater um dedo errado, uma letra errada, aquela contribuição, como eu mencionei lá atrás, vai para outra pessoa. E aí, se você não acompanha no querido, peraí, eu paguei a contribuição há 2 meses atrás, por que não aparece aqui? Aí você consegue ir atrás do INSS e verificar. Mas cadê o teu comprovante? Você só tem a guia de pagamento que você emitiu no site, ou o carnê que você preencheu, o carnezinho laranjinha ali, e você não tem o comprovante de pagamento, vai dar ruim. Então, o que eu menciono? Tire uma cópia. Tire uma cópia e grampeia, ou eu sou mais do digital, né? Tanto que o escritório é 100% digital, eu tô me livrando de tudo quanto é papel, escaneando documento velho, né? Triturando, para ficar tudo digital. Você pega, escaneia aquilo, unifica um PDF no outro, guia e Uhum. comprovante de pagamento, abre uma pastinha no Drive e põe lá, GPS, mês tal, contribuição tal. Se amanhã ou depois você precisar por algum motivo, você tem a guia e você tem o comprovante. Entendeu? Está na nuvem, não está ocupando espaço e você tem a prova que você precisa, né? Porque se você contar com papelzinho, grampear junto, na hora que eu tenho que escanear para provar aquele vínculo, a pessoa me vem com o comprovante pagado. O INSS vai falar, tá, e aí? Ele não vai validar. E aí é tempo que você deixou de recolher para o sistema, é tempo que você pagou e que se perdeu, entendeu? É. Olha o Ó, detalhe. o meu pai vai estar assistindo essa live e vai querer me matar depois, porque ele fala que ele sabia que um dia ia dar ruim essas minhas faxinas. Ele sempre falava, vai dar ruim essas faxinas. Ele falava, Vai dar ruim. ai, cara. Bom, que sirva de alerta aí, gente, na hora da faxina. Não precisa guardar coisas demais, mas verifica o que deve ser guardado, né? A pessoa fala, 5 anos joga fora, mas esses 5 anos não é para tudo, né, Sim, gente? Não é para. eu ficava, não, já passou 5 anos, então vamos jogar. Mas é aquela coisa, é o desconhecimento, a pessoa faz porque não sabe, vai na inocência, né? Entendeu? É, Já mas teve gente que eu aposentei porque eu achei ela numa faxina, ela jogou tudo fora. Tudo que ela tinha na empresa jogou fora. Aí ela achou numa gaveta, no fundo da gaveta, um documentozinho de uma ação trabalhista.
Falei, nossa, eu consigo validar aquele vínculo que tinha entrado e não tinha saído. Eu falei, é isso. Eu falei, ai, Deus é mais. Aposentei ela. Foi por causa do documento que ela achou. Porque no processo administrativo indeferiu, eu entrei no judicial, eu estava para distribuir o judicial, né? Vamos tentar, né? Vamos tentar validar o vínculo. Aí ela me trouxe o documento, pronto. Aí eu corroborou aquele vínculo, aí foi tranquilo o processo. Priscila, tá vendo? A live é aconselhamento de forma geral. Vamos lá. Agora eu vou passar. Muitas já foram respondidas, então eu vou passar essa e vou para as que não foram. Ok. Ainda não me aposentei no Brasil. Tenho cidadania portuguesa desde 2017. Como proceder para me aposentar em Portugal? Bom, vamos lá. A questão da cidadania, visto, pouco importa, gente. Tanto faz. Qualquer pessoa, independente da nacionalidade, tanto em Portugal como no Brasil, pode aposentar, desde que ela recolha para o sistema, ela preencha os requisitos legais. A nacionalidade não importa, tá? Então, ela pode ser portuguesa desde 2017, como ela pode ir para Portugal com visto. O que ela precisa é preencher os requisitos em Portugal, se ela quiser ter um benefício autônomo, 100% português, para que ela tenha um benefício autônomo. É isso. Tá. Porque às vezes a pessoa acha que por ter cidadania tem algum outro procedimento a Não, fazer. a questão da nacionalidade, né, propriamente dita, ela tem várias vantagens. Mas na questão da previdência, não se aplica, né? O direito ao benefício, né? Porque vamos pensar, um imigrante que está trabalhando. Ah, não, porque você é imigrante, você não tem direito de se aposentar. Como assim? Né? Ele preencheu os requisitos que a lei exige para que ele tenha direito a uma aposentadoria. Tá. Aí a próxima é: se receber aposentadoria no Brasil e morar em Portugal, existe tributação de impostos? É aquela questão dos 25% que eu mencionei. Que já é direto na fonte, né? Que foi falado. Direto na fonte. Posso pagar voluntariamente para me aposentar em Portugal, mesmo não morando no país? Então, ela tem que ter trabalhado em Portugal, tem que ter tido o NIS primeiro, né? Que é o número do Seguro Social de Portugal, para que ela possa recolher. Então, mesmo aqui no Brasil, né, a pessoa quer trabalhar como recolher como facultativa, ela não tem inscrição no INSS, ela não tem a documentação. É como assim? Uma vez eu vi uma blogueira, né, ela namora um brasileiro, ela veio para cá, poxa, eu quis usar academia, eu queria pagar por um mês que eu estava aqui, eu não podia, porque eu não tinha o tal do CPF, porque quando vai preencher o cadastro, o sistema, o que eles vão pedir? É o CPF. Então, assim, a pessoa precisa dos documentos brasileiros para estar ligado com o sistema e pagar a contribuição. Em Portugal também, se você não tem o número do NIS, você não vai conseguir recolher, se não tem o NIT, o PIS ou o PASEP, você também não vai conseguir aquela identificação que define que aquela contribuição ali é sua. Tá, então nesse caso não há hipótese. Eu entendo que não. Tá. Ela teria que ir para lá primeiro, trabalhar, né, ou se inscrever para poder começar a recolher. Agora deixa eu ver se eu consigo ler essa daqui que está fora da caixinha. Tem umas que estão aqui fora da caixinha. Vamos lá. Quem já está aposentado consegue transferir a aposentadoria para Portugal? É a pergunta do Fausto. Consegue. Consegue, Consegue. né? Ela vai requerer no site do INSS a remessa do benefício, porém, essa aquela questão dos 25%. Mas é plenamente possível. Ela vai indicar uma conta, né, de titularidade dela e falar, eu quero que caia nessa conta aqui. O benefício vai ser remetido para lá. Tá. Faltam 5 anos para... Quero ver... Nossa, com essa... Vamos lá. Meu marido tem dupla cidadania, Brasil e Portugal. Faltam 5 anos para ele se aposentar aqui no Brasil. Como dar entrada e quais os documentos essenciais? Tá, mas ela quer dar entrada aqui ou ela quer se fazer valer do acordo lá? Bom, em questão de documentos essenciais, aqui no Brasil são uns, em Portugal são outros, né? De uma forma geral, eu acho que ela teria que se preocupar primeiro esses 5 anos que faltam aqui no Brasil, como que eu recolho, né? Eu tô indo para Portugal, tem alguma empresa, alguma coisa que eu trabalho remoto, que eu vou continuar obrigatoriamente vinculado ao Brasil, não, eu vou pagar como facultativo. Então, assim, alíquota, montante e preocupar na questão do valor da aposentar, para depois pensar em que documento, né? Porque são 5 anos ainda para ela pensar que
providenciar de documentação. O que é importante é estar com o CNIS redondinho. Os documentos a providenciar, se você tiver problema no CNIS, e aí é pontual caso a caso, o que eu precisaria de documentação para validar aquele vínculo com o problema. Acho que ela colocou aqui, ó, vou morar em Portugal mês que vem. Então é um planejamento para ontem. Aí eu vou falar para ela já mandar um direct para você e a conversa já fica diferente porque tem que correr atrás. Eu vou para a caixinha, é a Tati aqui, a aconteceu. Vamos lá, que a gente já passou muito do tempo aí, a Priscila já está estourando. Priscila, o que preciso... Aqui, vamos lá. O que preciso levar para Portugal para comprovar os anos trabalhados? Algum documento? Acho que é... Apostolado. Não, na verdade, você não leva, como eu mencionei, você não leva a documentação, né? Você estando com a sua documentação do CNIS em ordem aqui, se você for precisar do acordo, você vai requerer na Seguro Social de Portugal, ele vai oficiar o Brasil, e o Brasil vai falar, olha, esqueci o nome da pessoa, não consegui pegar. A pessoa X tem tanto de período trabalhado, vai informar Portugal e ele vai somar o tempo trabalhado. Entendeu? Agora, do contrário, se for benefício de autônomos e ela está em Portugal, aí ela usa o procurador e dá entrada aqui no Brasil. Tá. Aí, aqui. A Cris perguntou aqui, posso trabalhar em Portugal mesmo aposentada? Pode, não tem empecilho disso, não. Tranquilo. Inclusive, se você trabalhar em Portugal estando aposentado e você preencher os requisitos autônomos, você pode ter 2 aposentadorias. Cada uma paga por um regime. Tenho 44 anos e estou aposentada por saúde. Se eu for para Portugal, recebo normalmente? É um benefício concedido, né? A questão é, se é uma aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por invalidez, ela carece de perícia a cada tantos anos, né? Eventualmente, ela pode até fazer a perícia em Portugal, através do acordo, e não é obrigada a voltar ao Brasil. Mas tem todo um passo a passo aí de como isso é feito. E eu acho até que talvez, né, conhecendo a perícia do Brasil, a perícia de Portugal eu não estive lá, não conheço, não fui no Seguro Social, mas assim, a perícia do Brasil erra muito, né? Tipo, você chega lá, ela uma olha para você, apto. Se você tem um dedo, você é assessoria. Entendeu? É mais ou menos assim. Dificilmente a gente consegue administrativamente um benefício por incapacidade no Brasil. Geralmente acaba tendo perícia judicial. Tá. E aqui a outra é, como funciona quando somos aposentados? Como funciona a conversão? Tem impostos, taxas? Foi toda a nossa aquilo que eu mencionei. Sim, é aquilo que eu mencionei. É possível, o INSS custeia uma remessa, mas tem os 25% na fonte. E aí vai receber lá em Portugal. Então, tem o plano B, o C e o D. Priscila, nós passamos muito do nosso tempo, mas eu quero falar para você que essa live, ela assim, não foi uma live, foi uma aula, tá? Que bom. Obrigada, sim. Obrigada pelo teu tempo, pela tua generosidade aqui que você veio e explicou. Foi além das nossas perguntas, assim, é um assunto que tem muita dúvida mesmo. Então, eu acho que, assim, não vai parar por aí. E todo mundo que perguntar, eu já vou encaminhar, já coloquei o teu perfil ali, mas como é que o pessoal te encontra? Fala aí um pouquinho do teu trabalho, como é que eles podem entrar em contato com você, como é que funciona todo esse serviço aí? Perfeito. Eu tenho as redes sociais, né? Eu estou em quase todas elas. Na minha bio eu tenho o link para chegar, né? Mas eu prefiro o Instagram Priscila Rebanda, e aí o pessoal pode me mandar uma mensagem direct. Também no link da bio tem meu WhatsApp direto também, que a gente vive conectada, né, ultimamente, e ainda trabalho com 2 fusos horários, né, então fica puxado, mas na medida do possível eu respondo o quanto antes. E é isso, gente, eu trabalho com planejamento e também eu faço a nacionalidade portuguesa, se alguém tiver interesse, estou à disposição aí para tirar dúvidas, aconselhar, a gente vai conversando. Com certeza. Vai ter muitas dúvidas, porque por mais que você vai falando, sempre vai chegando gente nova e o assunto, né, ele vai se estendendo cada vez mais. Então, Priscila, muito obrigada mesmo, de coração. E assim, o que a gente puder trocar de informação aqui, a gente vai te ajudando.
E é isso, tá? Perfeito, eu agradeço o convite. Se me chamar novamente, estou à disposição. E vamos levar informação, porque, gente, a advocacia ela tem que ser preventiva, gente. A advocacia de emergência, de apagar fogo, resolve, mas acaba sendo doída para a pessoa. Então, vamos organizar a casa, vamos se preocupar com a previdência. É mais uma questão de conscientização, entendeu? É aquilo que você falou lá no começo da live, o pessoal não se preocupa, porque não é uma coisa cultural, entendeu? O pessoal só se preocupa lá na frente. E aí eu tô aqui batendo o martelinho, gente, pensa, porque quantas vezes eu chegou gente aqui no escritório, chorou, puxa, mas eu trabalhei a minha vida toda, doutor, eu não vou me aposentar. Eu falei, não vai dar, porque você não tem tempo, então você vai ter que esperar mais tempo ainda. Aí a pessoa fala, será que eu vou viver até lá? Aí você fala, puxa, se o cara tivesse me procurado antes, a coisa ia ficar diferente. Ou procurado outro profissional da área, mas tivesse tido informação, entendeu? Isso que é importante. A gente pensa nisso hoje, é um investimento hoje para você não ter uma dor de cabeça amanhã, né? Então é bem Exatamente. importante isso. Deu grande recado aí. Esse acho que é o segredo. É isso aí. Mas Então, eu então, agradeço, uma boa noite a obrigada. todos. Obrigada ao Até mais. pessoal Tchau, tchau. que esteve aqui. E se ainda tiver mais alguma dúvida, pode mandar para mim ou para a Priscila e a gente vai conversando, tá bom? Boa noite para todo mundo aí. Boa noite, gente. Tchau, tchau.